Oi pessoal, hoje será a comparação de dois personagens do folclore brasileiro que são bastante semelhantes, a Caipora e o Curupira. Mas antes de começar o vídeo, peço desculpas pela demora, eu tive que pesquisar e juntar várias informações sobre esses dois para fazer o roteiro e tive que lidar com algumas coisas pessoais. Agora que esclareci algumas coisas, vamos começar a comparação. Começando pelo Curupira. O Curupira é uma entidade mística e um dos principais personagens do folclore brasileiro. Ele é o responsável por proteger as florestas e os animais dos caçadores e lenhadores, ferindo ou matando qualquer um que desrespeite a mãe natureza. No entanto, o Curupira só ataca aqueles que vão para a floresta destruí-la por prazer. Os que caçam ou derrubam árvores para garantir sua própria sobrevivência não são punidos por ele. O Curupira foi uma das primeiras lendas indígenas registradas pelos portugueses. Ele aterrorizava os indígenas, e os relatos realizados por cronistas de séculos passados demonstram isso. Os indígenas consideravam que cadáveres que fossem encontrados na floresta eram de pessoas que tinham sido vítimas do Curupira por terem prejudicado a natureza. Apesar de ser associado a coisas ruins, o Curupira não é uma criatura de natureza maléfica, somente sendo implacável com aqueles que pretender abusar ou destruir seu habitat. Esse personagem folclórico gosta muito de fumar e de beber pinga. Ele não gosta de locais muito habitados como grandes cidades, e por esse motivo prefere viver nas florestas. A sua aparência é de um anão com cabelos vermelhos e pés ao contrário. Porém, existem variações regionais que oferecem descrições modificadas do Curupira. O seu nome tem origem no Tupim e pode ter diferentes significados, como corpo de menino, coberto de pústulas ou pele de sarma. Uma curiosidade é que alguns relatos dizem que o Curupira anda montado num porco selvagem. Em algumas versões, utilizadas para assombrar as crianças da roça e fazer com que eles não se afastem muito da casa, é dito que o Curupira é responsável por raptar crianças por ele se sentir solitário na mata e por isso ele pode enfeitiçá-la e levá-la consigo para seu reino na mata. No entanto, ele não faz nenhum mal para a criança. Dizem que a criança raptada pelo Curupira volta para casa misteriosamente depois de 7 anos, quando já está se tornando adulta e, portanto, começa a perder a graça da infância. Se ela não retorna, não é porque tenha sido impedida, mas porque gostou tanto da vida na floresta que preferiu não voltar à civilização e permanecer eternamente no reino da floresta ao lado do Curupira. A verdade sobre a lenda do Curupira é que ele não discrimina a idade do malfeitor. Portanto, se uma criança entrasse na mata com intenções maléficas, ela seria punida exatamente como ele puniria um adulto. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Manipulação da loucura. Todos que o viram até hoje tiveram seu juízo abalado e dificilmente voltaram para casa. Ele também consegue enlouquecer as suas vítimas com os seus assobios ensurdecedores. Transmutação. O Curupira é capaz de se transformar em qualquer animal ou transformar a mulher e os filhos do caçador em animais e os colocar frente a frente com o homem que só reconhece os seus parentes depois de matá-los. Às vezes ele se disfarça de presa para atraí-los mata dentro. Manipulação da vida. Ele consegue ressuscitar os animais assassinados pelos homens. Esses poderes mágicos fazem com que ele vença a própria morte, lei inexorável da existência, e assim consiga ampliar enormemente as possibilidades de a vida florescer, mesmo nos ambientes mais acossados pelos humanos. Manipulação de voz. O Curupira consegue mudar a sua voz, como imitar sons de animais, assobios e até mesmo vozes de pessoas, para atrair os caçadores e fazer com que eles caiam em suas armadilhas. Habilidades de enganação. Ele assobia e utiliza falsos sinais para enganar os caçadores que adentram sua mata. E também dizem que com seus pés virados para trás, o Curupira engana e confunde as pessoas que danificam seu habitat. Enfeitiçamentos. Segundo o mito, ele é capaz de enfeitiçar crianças para que elas o sigam para a floresta e só as devolve 7 anos depois. Empatia vegetal. Por ser um protetor da floresta, o Curupira tem uma forte e mútua empatia com a flora.
Criação de armadilhas. O Curupira é capaz de criar armadilhas para pegar aqueles que fazem mal para a floresta. Indução de medo. Ele causa bastante medo nos indígenas e nos caçadores com os seus assobios ensurdecedores ou quando bate nas árvores. Domínio de furtividade. O Curupira consegue se esconder da vista dos caçadores e não faz nenhum barulho para que não seja descoberto. O achar por conta própria na floresta é quase impossível, pois seus pés ao contrário tornam a sua localização improvável. Imortalidade tipo 2. Existem relatos dele desde 1560. A sua idade deve ser 460 ou de ainda mais anos. Sentidos aprimorados. Isso inclui audição, olfato, visão, tato e paladar. Uso habilidoso de arco e flechas. O Curupira é um ótimo atirador de flechas. As suas habilidades devem ser comparadas ou superiores com a dos indígenas. Empatia animal. O Curupira tem uma forte empatia pelos animais da floresta. E uso habilidoso de lança. O Curupira possui habilidades com a lança comparáveis ou superiores com a dos indígenas. Mesmo sendo um pouco pequeno, o Curupira possui uma força superior a pessoas normais. Os indígenas dizem que ele é capaz de matar com facilidade seres humanos, como caçadores, indígenas e lenhadores. O motivo de tanto medo é porque ele não só faz as pessoas se perderem na mata, mas também pode torturar a quem a desrespeitar. Como ele é um guardião da floresta amazônica, ele muito provavelmente deve ser superior a todos os animais que vivem nela, e isso inclui onças, jacarés e sucuris. Mas lembrando que isso é apenas uma especulação minha. O ataque do Curupira pode ser maior com seu arco e flecha, ou quando está montado em seu porco selvagem. E com os seus poderes de transmutação, o Curupira pode se transformar em qualquer animal, fazendo com que ele tenha uma força ainda maior. Ele é descrito como tendo uma velocidade superior à de um humano comum, que pode correr cerca de 10 a 13 km por hora. A sua velocidade pode ser um pouco maior quando está montado em seu porco selvagem. Pode se mover tão rápido que fica invisível a olhos humanos. É capaz de percorrer pela mata em alta velocidade. Ele provavelmente é mais rápido do que todos os animais da Amazônia, como a onça-pintada, que pode correr 80 km por hora. E durante os seus confrontos, o Curupira provavelmente consegue desviar das flechas dos indígenas ou dos tiros de armas de fogo dos caçadores, que a partir do momento em que deixa a boca do cano de uma arma, podem ter uma velocidade que pode variar aproximadamente de 120 a 370 metros por segundo em mosquetes de pólvora negra, ou para mais de 1.200 metros por segundo se for rifles modernos. Isso significa que o Curupira tenha uma velocidade possivelmente subsônica ou transônica. A durabilidade do Curupira é desconhecida, mas provavelmente é superior a seres humanos normais e deve ser comparável ou superior à dos outros animais da floresta amazônica. O Curupira não fica cansado quando persegue as suas vítimas por longos períodos de tempo. É capaz de ficar horas criando armadilhas para pegar caçadores. E pode ficar bastante tempo a fio, confundindo humanos até eles se perderem nas matas. Ele cria armadilhas para pegar as suas vítimas. Consegue confundir e enganar os caçadores com os seus pés virados para trás ou com a sua manipulação de voz. Tem total conhecimento da floresta amazônica e é um ótimo estrategista. Os seus equipamentos são arco e flechas, armadilhas para pegar caçadores, uma lança de madeira e um machado. E em algumas versões dizem que o Curupira monta em um enorme porco selvagem. A lenda conta que a principal fraqueza do Curupira é a sua curiosidade. A pessoa que for atacada por essa criatura deve fazer um novelo com cipó e esconder bem a ponta. Ao fazer isso, o Curupira ficará entretido com o novelo e a pessoa conseguirá fugir. Até os dias atuais, para que não sejam incomodados pelo Curupira, muitos caçadores e lenhadores costumam lhe oferecer pinga e fumo quando chegam na floresta. Agora que finalmente falei do Curupira, é a vez da caipora.
A caipora é uma das principais entidades do folclore brasileiro, que assim como o curupira, protege a floresta dos caçadores e é conhecida como a guardiã da mata e dos animais, sobretudo aqueles que são os maiores alvos de caçadores. A caipora pode trazer má sorte, espantar os cães farejadores ou até mesmo desorientar e aterrorizar os caçadores, simulando os ruídos dos animais da mata, assobiando ou dando pistas falsas para que se percam, como uma forma de proteção aos animais que habitam a floresta. A palavra caipora vem do tupi caipora e quer dizer habitante do mato. Para entrar numa mata com a permissão da caipora, a pessoa deve levar sempre uma oferenda para ela, como um pedaço de fumo de rolo ou um cachimbo. Embora ela permita que eles caçem naquele dia, fica proibido abater fêmeas que estão prenhas. A lenda do caipora surgiu nas primeiras civilizações indígenas, como os Tupi-Guarani. Depois de um tempo, passou a ser presente na cultura de lugares que ficavam aos arredores da floresta nas regiões norte e nordeste do Brasil. Segundo muitas tribos, principalmente as do tronco linguístico Tupi-Guarani, o caipora era uma entidade que possuía como função e dom do controle e guarda das florestas, e tudo que existia nela. Com o contato com outras civilizações não indígenas, esta divindade foi bastante modificada quanto à sua interpretação, passando a ser vista como um tipo de demônio. Segundo a lenda, ela também gosta de cachaça e fumo igual ao curupira, e a sua aparência é de uma índia anã, com orelhas pontudas e cabelos vermelhos. Ela vive montada numa espécie de animal chamado de queixada, carregando uma lança. Os indígenas tinham muito medo da caipora e acreditavam que ela temesse a claridade, por viver na mais densa e fechada área da mata, por isso usavam fogo para espantá-la. Um fato curioso é que a palavra caipora com a letra C no início é sempre usado, quando esse caipora em questão é uma mulher. E o caipora com K é sempre usado quando ele é homem. O seu gênero e aparência pode variar de acordo com a região em que a lenda é relatada. Em uma dessas versões, ela tem os pés voltados para trás igual ao curupira. Por isso, em alguns locais do Brasil, ela é confundida com o curupira. Uma outra variação da lenda diz que ela pode ajudar os caçadores que lhe dão fumo e cachaça e que também pode manter relações sexuais com homens, tendo ainda um ciúme possessivo por eles, não permitindo que seus amantes se deitem com outras mulheres. Caso isso aconteça, ela se vingará de seu amante, o matando. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Habilidades de lança, a caipora consegue lutar contra caçadores e lenhadores com as suas técnicas de uso de lanças. Manipulação de voz, a caipora desorienta o caçador, simulando os ruídos dos animais da mata ou dando assobios ensurdecedores. Manipulação do riso, em Sergipe, quando não o satisfazem, ele faz o viajante rir até cair morto e é conhecido como espírito cômico, ou mata de cócegas. Habilidades de enganação, a caipora dá pistas falsas para os caçadores com o objetivo de fazer com que se percam. E ela obriga os cães a correr atrás dela, para fazer com que os caçadores o sigam, mas desaparece de repente, deixando os cães tontos e os caçadores perdidos. Sentidos aprimorados, isso inclui audição, olfato, tato, visão e paladar. Empatia animal, a caipora, por ser uma protetora dos animais, tem uma forte e mútua empatia para com a fauna. Imortalidade tipo 2, acredita-se que a lenda da caipora exista desde o século XVI, pois há algumas evidências que apontam que cronistas desse período se referiam a um ser chamado KGR. Manipulação dos animais, ela pode controlar os animais, espantando eles quando sente que algo de mal pode acontecer e possivelmente ela deve usar esse poder durante os confrontos. Manipulação da vida, caipora tem o poder de ressuscitar qualquer animal morto sem sua autorização, para isso apenas fala para que o bicho ressuscite.
Criação de armadilhas. Ela é capaz de criar diversas armadilhas para pegar os lenhadores que vão para a floresta. Domínio de furtividade. A caipora é bastante silenciosa quando está perseguindo as suas vítimas. Empatia vegetal. Por ser uma protetora da floresta, ela possui uma forte e mútua empatia com a natureza. Efeito de status. A caipora pode ficar mais forte com os dias santos e os finais de semana. E manipulação da natureza. A caipora possui o poder do controle e guarda das florestas e tudo que existe nela. A caipora é capaz de espancar cães farejadores e quebrar armas. Ela é superior a seres humanos comuns e consegue manipular os animais. Isso significa que ela poderia controlar qualquer animal para que a ajudasse na batalha. A sua força deve ser comparada com a do Curupira, que é capaz de matar pessoas com facilidade e enfrentar indígenas e caçadores. Como ela é uma guardiã da floresta, ela possivelmente deve ser superior a todos os animais da floresta amazônica, que inclui onças, sucuris e jacarés. O dano causado pela caipora pode ser ainda maior quando está montada na sua queixada e empunhando a sua lança. E reza a lenda que a caipora tem a sua força aumentada nos dias santos e nos finais de semana. A caipora é mais rápida do que seres humanos comuns, que podem correr cerca de 10 a 13 km por hora. Sua velocidade pode aumentar ainda mais quando está montada na sua queixada. É capaz de percorrer pela mata em alta velocidade. Ela deve ser mais rápida do que todos os animais da floresta amazônica, como a onça-pintada, que pode correr 80 km por hora. E a sua velocidade é comparada com a do Curupira, que é capaz de se mover tão rápido que ele fica invisível aos olhos humanos. Eu diria que ela tenha uma velocidade subsônica ou transônica. Devido aos seus confrontos contra os caçadores, ela consegue desviar dos tiros de armas de fogo, que a partir do momento em que deixa a boca do cano de uma arma, podem ter a velocidade variando de aproximadamente 120 a 370 metros por segundo em mosquetes de pólvora negra, ou para mais de 1.200 metros por segundo se for rifles modernos. E por ser muito veloz, às vezes as pessoas apenas sentem a caipora como se fosse uma rajada de vento no mato. A durabilidade da caipora é desconhecida, mas deve ser superior à de um humano comum, e é comparada com a do Curupira e dos outros animais da floresta amazônica. O seu vigor é comparável com o do Curupira. A caipora consegue passar várias horas enganando caçadores e criando armadilhas para pegar lenhadores. E ela não se cansa de ficar perseguindo aqueles que desrespeitam a natureza. Assim como o Curupira, a caipora cria armadilhas e ciladas para pegar aqueles que machucam a natureza. Consegue atrair os caçadores com a sua imitação de voz e os fazem se perder na floresta. Ela tem conhecimento de toda a floresta amazônica e é uma boa estrategista. A caipora utiliza armadilhas para pegar caçadores e dependendo da versão, a caipora utiliza uma lança, um galho de japenga, que é uma trepadeira espinhosa medicinal, de efeito sudorífero, depurativo e antissifilítico, cujos frutos eram usados pelos índios como tintura. Ou uma vara de ferrão. A sua montaria também varia dependendo da região, como uma queixada, um caititu, um cavalo, um veado ou um coelho. Em Pernambuco dizem que a caipora é acompanhada por um cachorro que dá o nome de Papa-Mel. No Rio de Janeiro ela tem como companheiro o companheiro saci-pereira, um pássaro noturno de um pé só, que anda cantando pelas estradas. A caipora não gosta de alho e nem de pimenta, porque eles são capazes de lhe provocar cólera. E ela possivelmente tem medo da claridade do fogo. Em minha opinião, os dois empatam em todos os quesitos. O vencedor dependeria de quem atacasse primeiro e da inteligência que ambos teriam em batalha. O poder de transmutação do Curupira poderia dar a ele uma grande vantagem, e a manipulação dos animais da caipora daria a ela chances de vitória.
Sem falar de que a força da caipora poderia aumentar se a luta acontecesse no final de semana ou em algum dia santo. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.